Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo vários links importantes para você aprender cada vez mais comigo. Vamos começar? Bom, senhoras e senhores, este aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice. Nós podemos observar as movimentações que nós tivemos ali no pregão de hoje, movimentações estas que foram bem travadas ali. Quinta-feira não tem uma fama de ser um bom dia, né, na minha opinião, né? Nós tivemos ali algumas referências que nós tratamos sobre isso dentro do nosso panorama de abertura. Aproveito para convidar a todos a fazerem parte do nosso panorama de abertura, que acontece todos os dias ao vivo no nosso Instagram a partir das 8h15 da manhã. Lá eu falo para você todas as expectativas que pode acontecer ali ao longo desse pregão, tanto no mercado de B3 quanto no mercado de Forex. Então é de extrema importância que você que quer aprender mais conteúdo relacionado ao método OED de forma gratuita e conteúdo de qualidade, e também ver como que isso pode impactar a sua tomada de decisão durante o dia, recomendo que você participe desse panorama de abertura, porque o conteúdo que eu entrego lá é muito interessante. Bom, nós tínhamos aqui algumas visões relacionadas às principais referências, né? A mais importante de todas elas era essa referência de queda que nós tínhamos aqui. A partir do momento que o mercado perde esse change of character, ele acaba desenhando para nós basicamente uma nova referência, que inclusive nós vamos utilizar ela no pregão de amanhã, onde nós temos esse movimento todo aqui de queda, trabalhando com a região superior de prêmio, a região inferior de desconto. Uma vez o mercado perdendo o change of character, a gente tem ali o ponto em que o mercado perde a sustentação do movimento. Então ele acaba criando o que poderia significar para nós uma possível reversão desse movimento todo. E aí aqui, obviamente, essa aqui é a referência principal. Nós tínhamos também uma referência secundária. Essa referência secundária acaba pegando esse movimento de mitigação aqui, né, teoricamente menor. Você tem aqui o movimento de prêmio e o movimento de desconto. Vale lembrar que a gente está saindo de um ponto A, que é um ponto menos líquido, e se dirigindo até as regiões mais líquidas, que eram os pontos B, onde nós queríamos trabalhar, por exemplo, nesse order block validado, nesse order block validado, nesse order block validado e, por fim, nesse outro order block validado. Então nós tínhamos ali 4 regiões para a gente estar trabalhando em 2 referências de queda dentro de um mesmo movimento. Feito isso, a gente sabe que o mercado poderia transportar o dinheiro até a região superior para a gente fazer a nossa venda. Então quando o mercado abre, eu evito ficar posicionado nesse primeiro order block aqui, porque durante a movimentação ali do mercado, né, durante a abertura, achei que eu estava meio desconfortável em fazer um trade nessa região. Acabei dando prioridade para o trade na parte superior. Acabei tomando 2 stops em seguidas aqui no índice, um de 200 pontos, outro de 170 pontos. Lembrando que você pode conferir todas as minhas operações gravadas dentro do meu Instagram. E aqui você tem mais uma oportunidade, que é um trade de confirmação. É uma oportunidade por confirmação quando o mercado perde o change of character desse movimento. Ele perdendo o change of character desse movimento aqui, ele acaba validando para a gente a possibilidade do mercado confirmar a validação desse order block. Então, feito isso, eu acabo colocando uma venda com 180 pontos de stop nesse movimento e buscando o alvo mínima ali que a gente tinha dessa onda, que era de 950 pontos, o que acaba gerando uma oportunidade de 5-1. E isso tudo, obviamente, acaba pagando meus 2 stop loss, ainda deixando eu com uma boa gordura aí para trabalhar ao longo desse dia. Bom, essa movimentação ela foi bem engessada, né? Por mais que a gente tenha trabalhado várias referências, várias movimentações, ela foi bem engessada para o pregão de hoje. Nós estávamos esperando, inclusive, a possibilidade do mercado capturar liquidez aqui nessa parte inferior. Eu vou acabar removendo este order block, porque a gente, de certa forma, já mitigou dentro dele, do mesmo jeito que esse outro aqui também já foi mitigado. E isso, pessoal, deixa bem desconfortável essa região que o índice está,
Porque você está no meio de uma referência, essa referência que já foi mitigada, essa referência que já foi manipulada inúmeras vezes, né? Vale lembrar que nós estamos dentro desse movimento aqui praticamente a semana inteira e nós estamos de novo dentro do mesmo movimento, então isso acaba atrapalhando bastante a leitura, acaba atrapalhando bastante a movimentação. Vou mostrar para vocês ali um pouquinho do qual que é a minha expectativa no gráfico de 60 minutos do Ibov, mas antes de fazer qualquer coisa no pregão de amanhã, eu gostaria de trabalhar com o rompimento destas regiões aqui antes de tentar fazer alguma movimentação, tá? Então lembrando que nós temos essas duas extremidades porque o mercado está numa referência, tá? Então a gente tem extremidade superior, liquidez buy side liquidity, extremidade inferior, liquidez sell side liquidity. Esta movimentação que nós temos aqui no meio, que é o pregão de hoje, eu ficaria muito mais confortável caso o mercado viesse, por exemplo, a perder, fazer um novo movimento aqui a partir de uma nova referência e depois dar continuidade a esse movimento. Então eu queria buscar ali alguma outra referência que não fosse essa aqui que nós temos, tá? Então eu preferia aguardar ali a formação de uma nova referência, é isso que eu vou fazer no pregão de amanhã, principalmente porque sexta-feira então nem se fala, né? A movimentação aí acaba sendo bem travada, a movimentação acaba sendo bem ruim. No nosso dólar, no mercado, obviamente você já vem acompanhando ao longo da semana, né? O mercado acabou rompendo aqui essa quebra de estrutura que gerou uma nova referência. Essa referência que a gente estava trabalhando no pregão de ontem. Tínhamos aqui um order block válido da região de desconto, um order block válido onde eu tinha o interesse de fazer ali uma movimentação vendedora. Tinha uma zona aqui de liquidez que o mercado poderia manipular esse movimento todo. Tudo isso veio do rompimento dessa estrutura que acabou gerando uma nova referência, que é essa região toda aqui, onde nós temos o nosso ponto de prêmio e nós temos aqui o nosso ponto de desconto. Então a gente está trabalhando ali, né, uma movimentação de possibilidade de transporte de liquidez do ponto A indo em direção até o ponto B. Então foi basicamente esse o trade que eu fiz na abertura do mercado. Eu tinha dois order blocks válidos aqui, que era order blocks do movimento ali por confirmação, da entrada por confirmação. Então, uma vez que o mercado acaba capturando a liquidez logo na abertura, nos primeiros candles ali, né, o mercado ele já faz a movimentação de limar essa liquidez que nós tínhamos aqui, estopar a liquidez que nós tínhamos aqui, onde ele pega ali o impulso dentro desses order blocks válidos, acaba fazendo uma compra nessa região, e essa compra aqui com stop de 4,5 com alvo de 22,5 pontos. Então esse trade foi um trade muito rápido, foi um trade muito limpo, muito efetivo, e assim que eu já saí desse trade, eu estava esperando uma movimentação de venda dentro desse order block. Acabei vendendo nesse order block, tomando um stop de 5,5 pontos, e depois logo acima eu tentei fazer uma reentrada por confirmação, onde eu acreditava que o mercado poderia agora mitigar novamente para pegar a liquidez para depois ele voltar a subir. Eu acabo tomando um outro stop aqui de 6 pontos também, quando o mercado acaba perdendo um choque mais ou menos aqui, e eu tenho a expectativa dele segurar dentro desse Fair Value Gap que nós tínhamos aqui. Então aí depois eu acabo encerrando meu dia, tem todas essas operações gravadas lá no meu Instagram, se você ficar curioso para ver mais informações, né? E aí a gente vai trabalhando ao longo disso. Agora o que eu quero mostrar para vocês, antes de continuar a movimentação aí do mini dólar, quero mostrar o Ibov, que eu fiquei de mostrar para vocês, eu acabei esquecendo, nos 60 minutos. Nos 60 minutos eu sempre mostro para vocês essa movimentação toda aqui. A expectativa, vocês já sabem que o mercado pode vir mitigar até esse breaker block. Todo mundo já entende que o mercado tem que sair do ponto A e vir buscar a zona mais líquida, que é o ponto B. Dentro dessa movimentação toda que nós temos aqui, num time frame menor, a gente acaba perdendo... Ó, esse aqui é o choque dos 60 minutos, mas no 15 minutos a gente acaba perdendo o change of character a partir daqui. Ele perdendo esse change of character a partir daqui, o mercado acaba mitigando até uma região interessante para a gente fazer uma venda. E aqui a gente se posiciona vendido até a movimentação lá de baixo. Então, se eu tenho essa expectativa de queda para o Ibov, para os principais papéis, para o mercado acionista brasileiro aí, né? Eu tenho essa mesma visão para o mercado de futuros. Então eu vou buscar oportunidades que condizem com essa leitura que eu tenho de queda, com essa leitura de sair do ponto A, que é o ponto menos líquido, e vir até o ponto B, que é o ponto mais líquido. O mercado precisa transportar esse dinheiro. Ele precisa transportar esse dinheiro para quando chegar aqui a gente tenha a oportunidade de comprar barato
e depois a gente tem expectativa de romper o topo nessa estrutura. Então a gente vai trabalhar ao longo dessa movimentação toda. No dólar é basicamente uma leitura bem parecida, porque no gráfico de 60 minutos você consegue ver que ele acaba perdendo o change of character, né? A gente tem aqui o movimento que dá ali o rompimento da estrutura, gera continuidade, a partir daqui ele faz o rompimento do choque de novo, e aqui que é a movimentação interessante que eu falei para vocês. Você tem o mercado perdendo uma nova estrutura. Se ele está perdendo uma nova estrutura, você tem o change of character aqui na parte de baixo, você tem a quebra da estrutura aqui na parte de cima. Então agora o mercado ele pode mitigar até uma região de compra para depois dar continuidade para alta. Então a gente pode esperar uma expectativa desse movimento todo, visto que a gente tem aí a formação desse movimento aqui nos 60 minutos do dólar. É isso que você vai acabar acompanhando dentro das próximas semanas, dentro dos próximos pregões. A possibilidade da gente estar comprando dentro de uma região extremamente barata, que é obviamente a região de desconto. Eu vou acabar marcando duas referências, porque a gente tem um movimento bem interessante aqui, tá? Dentro desse movimento interessante, obviamente que nos 60 minutos o interesse da parte compradora está dentro desse Fair Value Gap, e a gente tem inclusive também este outro order block marcado aqui que acaba sendo bem interessante para nós. E aí você tem a expectativa da gente testar essas duas regiões. Nos 5 minutos você pode ver a movimentação toda por aqui, tá? Então caso a gente perde esse ponto que é o change of character, a gente pode iniciar um movimento de mitigação até aquele order block em azul. Então isso pode fazer com que o mercado gere uma entrada por confirmação para você aqui, para a gente poder buscar a região de maior liquidez lá na parte de baixo. Então prestem muita atenção em relação a isso, porque toda essa análise, toda essa movimentação ali do dólar está sendo feita nos 60 minutos. Gráfico de 60 minutos mais uma vez, euro-dólar, o movimento do euro-dólar ficou bem travado aí ao longo do dia de hoje. A gente deu ali o rompimento da estrutura dos 60 minutos. Minha expectativa estava em chegar nesses dois order blocks para fazer uma venda. Ainda estou com essa expectativa, vamos ver até onde isso aqui vai. Aqui nós temos um change of character que no intraday não foi rompido, então ali a gente acaba não ganhando o ponto que o mercado perde a sustentação da queda para dar esse movimento de alta. Aqui a gente tanto pode pegar um movimento de alta até esse order block, quanto pegar um movimento de venda desse order block depois. No gráfico de 5 minutos você pode observar que ele acaba não ganhando aqueles níveis de interesse, o que acaba não gerando uma entrada por confirmação, que é mais ou menos isso aqui que está desenhado na tela. O único trade que eu acabei fazendo aqui no euro-dólar hoje foi esta venda aqui, ó, onde o mercado acaba ganhando essa estrutura, eu marco esse order block aqui, faço o movimento vendedor e saio nesse outro order block pequeno. Então foi essa venda curtinha no euro-dólar, gráfico de 5 minutos, que eu acabo baseando uma entrada aí, mas esse movimento maior acaba não acontecendo. 60 minutos novamente, GBP/USD, o mercado acaba encostando lá na nossa região de interesse, comprador. Agora a gente vai aguardar para uma oportunidade de confirmação, né? Até mesmo porque a gente pode estar fazendo um sweep de liquidez, porque aqui atrás nós temos uma informação de que é uma região de liquidez por conta desses fundos. E aí, a partir disso, a nossa expectativa é vir até essa região roxa para, quem sabe, gerar ali uma oportunidade para a gente estar fazendo uma movimentação de alta. No gráfico de 5 minutos, a gente pode ver o ponto em que o mercado gera ali o change of character, tá? Esse change of character vai ser a partir desse ponto aqui, que pode gerar ali o início do movimento de alta. Eu tentei comprar 2 vezes a Libra aqui e acabei tomando 2 stops e depois eu não consegui pegar a venda aqui, né, nesse Fair Value Gap. Teve muitos alunos que pegaram os 2 stops e ainda pegaram a venda aqui, recuperando todos os stops. Eu acabei não conseguindo pegar esse movimento vendedor porque eu estava almoçando e aí não consegui pegar esse trade. Mas a expectativa é da gente trabalhar ali, como eu falei para vocês, a continuidade desse movimento, visto que a gente tem 2 estruturas aqui agora, tá? Nós temos a quebra dessa estrutura aqui, que acaba gerando uma nova referência, e esta nova referência também tem como base essa possibilidade da entrada de confirmação por conta do próprio movimento ali que vai gerar a entrada do movimento de alta, né? Então a gente tem um order block nessa região de topo e nós temos aqui um outro order block nesta outra região de topo. Posso pegar ali, por exemplo, o Fair Value Gap? Ele meio que já foi testado ali nessa região, você tem 2 order blocks muito próximos, tem que tomar cuidado um pouco com isso, tá? Se eu fosse marcar também alguma outra coisa, você poderia marcar essa outra região aqui, mas essa região não é muito
forte ali em cima desse movimento, mas eu vou acabar deixando marcado aqui, porque a gente acaba entrando em tudo mesmo, então a gente tem esse ponto marcado, esse outro e esse outro. Mercado ganha do Change of Character, existe a possibilidade da gente fazer um trade por confirmação, então basicamente ele faria algo nesse sentido para levar o preço para cima. E aqui dentro desse movimento você tem essa região de liquidez, obviamente, com essa possibilidade do mercado segurar neste order block de fundo aqui. 60 minutos novamente, gráfico do iene, a gente está dando seguimento à movimentação de alta. É bem importante o mercado voltar a capturar liquidez para continuar subindo depois. Então aqui a gente está desenhando o topo de uma estrutura, né? E aí a gente está esperando o ponto que essa estrutura acaba revertendo para fazer o movimento de mitigação. No gráfico de 5 minutos você já tem essa visão, então isso acaba facilitando o seu movimento. Se você olhar esse movimento que nós temos aqui, ó, a gente acaba perdendo esse primeiro Change of Character. O mercado, teoricamente, não mitiga no ponto que a gente teria interesse, né? E a partir daqui ele rompe o que seria a quebra da estrutura. Aqui ele está confirmando para você a possibilidade do mercado cair. Só que uma informação muito importante que nós temos é essa zona de liquidez aqui, ó. Isso daqui é um equal highs. Esse equal highs pode fazer com que o preço é jogado para cima. Então, se eu marcar simplesmente esse Fair Value Gap que nós temos aqui, eu não sei se esse Fair Value Gap é o suficiente porque está muito próximo da região de manipulação. O ideal seria eu pegar, por exemplo, um order block nesse sentido, para quando o preço chegar aqui e manipular essa região de topo duplo, a gente teria ali, por exemplo, a possibilidade do mercado executar nossas ordens e a gente continuar ali a busca para o rompimento agora dessa estrutura. Então, ali no JPY ficaria buscando movimentações nesse sentido aí, tá? Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de mercado e mais uma vez fica aqui meu convite para aqueles que não são meus alunos e gostariam de aprender mais informações sobre o método OAED e sobre como o institucional faz para manipular seu dinheiro todos os dias e te induzir ao erro nas suas operações. Para você saber mais, eu vou te dar uma aula exclusiva ao vivo no dia 24 de junho, a partir da 1 da tarde, onde você vai conseguir assistir essa aula ainda por 12 meses e vai receber 2 materiais complementares. Essa aula é a imersão OAED e ela está disponível acessando o QR Code que está aqui na sua tela. Também está na descrição desse vídeo mais informações para você que quer aprender o lado profissional do Day Trade. Muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Vejo vocês no domingo no Panorama Semanal. Fiquem com Deus e até a próxima.